Jovem Pan Saúde. Olá, o Jovem Pan Saúde está começando agora. Eu sou Lívia Zanolini e hoje vamos falar de hálux valgo. O nome pode ser estranho, mas o problema é mais comum do que se imagina. Você tem dor no tendão, calos com saliência óssea ou deformidade e até mesmo dificuldade para utilizar calçados fechados? Então, é possível que você sofra com um hálux valgo, popularmente conhecido como joanete. E para falar sobre como resolver esse incômodo, está conosco hoje o Dr. Joaquim Maluf Neto, que é ortopedista e chefe do grupo de cirurgia do pé do Hospital Mandaki. Doutor, bem-vindo, obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com você. Doutor, antes de tudo é preciso que a gente entenda o que é o joanete, como é formado, o que causa esse problema. Então, o hálux valgo, o joanete, é uma deformidade das mais comuns do pé, porque uma das coisas que mais traz o paciente ao consultório, na verdade, as pacientes, é mais frequente nas mulheres. E a gente acha que é por causa do uso do calçado, e é uma deformidade do pé, onde o primeiro metatarso, aquele osso grande do peito do pé, ele sofre um desvio para dentro, para medial, e o dedo, o hálux propriamente dito, sofre um desvio para lateral. Forma aquele bujão, aquele osso saliente, né, no pé, que comprimido contra o couro do sapato, causa realmente bastante problema, dor, incapacidade de calçar, às vezes mesmo sem sapato, quando está muito inflamado, a dor continua. Então, às vezes é um problema bastante sério e impossibilita, às vezes, a pessoa de trabalhar com um sapato adequado, com uma roupa adequada e realmente, às vezes, o tratamento é difícil, não é simples. O senhor falou de mulheres. Nós, mulheres, somos mais suscetíveis a desenvolver esse tipo de problema, então? Não, a etiologia, a causa do hálux valgo, ela é multifatorial. Então, o que a gente sabe hoje é que isso tem uma predisposição genética importante e o uso do calçado também é um fator, com certeza, que ajuda a estabelecer o diagnóstico de hálux valgo. E, por exemplo, a gente descobriu isso vendo que as japonesas, antes da Segunda Guerra, que não tinham hábitos ocidentais, elas tinham muito menos hálux valgo do que depois da Segunda Guerra, quando elas ocidentalizaram o hábito de calçar com sapatos de salto e bico fino. E aí a incidência de hálux valgo nas japonesas é equivalente, é um pouco menor, mas é equivalente às americanas ou europeias, por exemplo. Está falando de saltos altos e sapatos com bico fino e já me preocupei que é exatamente o que eu estou usando aqui agora, doutor. Tem um tempo... Tem um tempo mínimo ou máximo que a gente pode ficar com esses calçados? O senhor explicou que tem a questão da predisposição também, né? Não é só o sapato por si só que causa esse tipo de problema. Não, graças a Deus não, né? Senão teria mais... Não é só sapato. Não tem um tempo, né, Lívia? Não dá para eu falar para você, olha, usa 2 horas e 10 minutos. Não existe. Isso é ótimo, doutor, então, mas não tem. Primeiro você vê se tem alguém na sua família que tem isso, né? Pai, mãe, vó, avô. Normalmente tem, tá? Se tem, procure usar esse tipo de calçado com parcimônia. Ou seja, se você vai à TV ou vai num lugar que você realmente necessita esse sapato, use-o, né? Mas usa o tempo necessário que você precisa. Assim que der, coloque alguma coisa mais confortável. O salto não é tanto o problema é o bico fino, né? Aqueles sapatos realmente sociais, de bico muito fino, estreito. A gente chama de caixa. Essa parte do sapato, a frente do sapato. Então, esse bico fino com salto é que é inconveniente. Mas também não é proibido usar. Não é que nunca mais pode usar. Usem, mas usa com moderação.
O nome correto é hálux valgo. Por que Joanete? Por que passou a ser conhecido assim? O joanete é aquele munhão, aquela bola que fica no canto do pé com aquele vermelho, que a bursa inflama. Você fica com aquele vermelho, você já viu? Fica aquele Eu não identifiquei, doutor. Então, isso que é o joanete. O joanete é isso, é aquela bola de osso. E, na verdade, não é uma bola de osso, é o primeiro metatarso normal que é deslocado. Então, parece que tem aquela bola, mas é o metatarso que saiu de onde ele nunca deveria ter saído e foi mais para medial. E como que é o tratamento, doutor? O tratamento, a gente tem um tratamento clínico do hálux valgo, que se não for muito doloroso, nem muito deformado o pé, você pode substituir, colocar um sapato mais largo, com a caixa, né, com aquela parte anterior mais largo. Você pode andar menos, fazer esportes que não exijam tanto, por exemplo, em vez de caminhada, você passa a fazer bicicleta ergométrica, pode fazer transporte, né? Ou se a pessoa realmente não consegue calçar, que é muito comum, não é raro, dói, incomoda, atrapalha o dia a dia, o tratamento é cirúrgico. Cirurgia normal tem que retirar o osso, então, que está se sobressaindo ali dos pés. É uma cirurgia bastante invasiva, seria isso, doutor? Olha, não dá para a gente falar para você exatamente tudo que tem de cirurgia. Nós temos um arsenal enorme de cirurgia, tem vários tipos de cirurgia à la carte. A gente tira a radiografia da mulher, do homem, em frente, perfil, que a gente fala AP, perfil com carga, que é com a pessoa pisando em cima dos seus pés. A gente mede uma série de ângulos e, através dessas medições, a gente seleciona um grupo, um arsenal cirúrgico para fazê-lo. Tem vários tipos de cirurgia, cada cirurgião tem a sua preferência, mas o que importa é o seguinte, que hoje a maioria, mas a imensa maioria dos hálux valgo, dos joanetes operados, evolui muito bem. Antes havia aquele medo de dor, e de fato houve isso, pessoas que operavam, até cirurgião plástico operava isso. Então era uma confusão, né? Hoje não, isso está muito mais organizado, está muito mais bem feito. O material de síntese, que é placa, parafuso que a gente usa, são muito mais evoluídos. O pós-operatório é uma dor controlável por analgésicos comuns e o resultado realmente é muito bom quando bem feito e bem escolhido a paciente para se operar. Agora, doutor, tem uma faixa etária onde o joanete se desenvolve com mais frequência? Meninas muito jovens podem começar a desenvolver isso também? Ou quando a gente é mais velha, que passa a aparecer? Então, Lívia, tem um tipo de joanete chamado hálux valgo juvenil, tem até infantil, tem até criança que nasce com hálux valgo, mas não é o nosso assunto de hoje. Então, a mulher, de modo geral, o que tem o joanete mais importante é o hálux valgo juvenil. Ele começa muito cedo na mulher, muitas vezes ele evolui mal, ou seja, evolui com dor. Quando a moça começa a usar sapatos típicos da idade de mocinha, aqueles saltos, começa a ir à festa, começa às vezes a trabalhar, ela começa a ter muita dor. Então, esse tipo de hálux valgo, ele tem um arsenal terapêutico quando não responde bem ao tratamento conservador, que é anti-inflamatório, evitar o sapato, orientações que a gente dá de uso de calçado, não resolve, a gente opera e tem que ser muitíssimo bem operado, porque senão ele recidiva, ou seja, ele volta. Esse é o que mais recidiva. A segunda fase do joanete é na mulher mais madura, depois de 35, 40 anos, às vezes até mais. E aí é um hálux valgo, às vezes, muito doloroso, com uma deformidade que vem evoluindo já há muito tempo, mas que, sob o aspecto cirúrgico, eu particularmente gosto mais de operar, porque o resultado é muito mais previsível, normalmente fica muito bom.
Agora, doutor, antes da gente começar essa gravação, estávamos conversando e eu questionei o senhor em relação à diferença dessa joanete mais comum, que a gente conhece e vê com mais frequência, e aquela que a gente chama de sastre. O senhor pode explicar essa diferença? Sim, é muito boa pergunta e muito importante. O joanete de sastre é um joanete no quinto dedo, em vez de ser no dedão, no hálux, é no quinto dedo. É uma deformidade onde o quinto metatarso, então não o primeiro, ele tem um desvio em valgo, ele tem um desvio para lateral. E o dedo, ele desvia para medial, o quinto dedo. Então, isso é mais doloroso que o hálux valgo, Lívia. É mais doloroso, mais incapacitante. Fica realmente inflamada a bursa, fica uma hiperemia, um vermelho, e a pessoa reclama muito desse tipo de problema, muito mesmo. E muitas vezes não resolve o tratamento conservador, que obviamente é sapato largo, algum anti-inflamatório, algum analgésico. Aliás, muito cuidado com o uso indiscriminado de anti-inflamatórios, Lívia, porque isso é a maior causa de insuficiência renal no mundo ocidental. Então, a gente é muito parcimonioso. Você pode ir na farmácia comprar qualquer anti-inflamatório sem receita. Cuidado com o uso de anti-inflamatório. Vale a pena a gente frisar aqui. Não usa sem orientação médica. Cada paciente tem um tipo de necessidade, né, doutor? Agora, esses dois tipos de joanete, dos quais o senhor está explicando, o tratamento seria basicamente o mesmo, então, apesar de um ser muito mais doloroso, como o senhor explicou. O tratamento mesmo cirúrgico, mas a cirurgia não tem nada a ver uma com a outra. Vamos dizer que o joanete de sastre, a cirurgia, ela, não vou dizer fácil, porque não existe cirurgia fácil. Existe cirurgia de rotina. Nenhuma cirurgia é fácil. Quando algum colega falar que a cirurgia é fácil, a gente torce o nariz. Cirurgia é cirurgia. Tem que tomar cuidado com todas, tem que ter a rotina de exame pré-operatório, a rotina cirúrgica tem que ser rigorosa e igual para tudo dar certo. Mas o joanete de sastre, apesar do tratamento ser cirúrgico, não tem nada a ver com a cirurgia do hálux valgo, que é muito mais difícil sob o ponto de vista técnico. O joanete de sastre, ele é muito mais previsível o resultado. Eu posso dizer para você que, com cuidado, a gente não pode ser presunçoso, mas o resultado do joanete de sastre é 99% excelente. Doutor, vou perguntar uma coisa que pode ser um pouco óbvia, mas eu acho que é uma dúvida comum de muitas mulheres. O joanete pode levar a gente a pisar errado. Isso pode acarretar outros problemas de saúde? Não tem nada de estranho na tua pergunta. Muito certo. Pode sim. A gente funciona como suspensão de carro, viu, Lívia? Quando uma coisa não funciona bem, algo vai pagar. Então, se você, quando tem uma dor na parte do hálux valgo, por exemplo, na parte medial do pé, parte de dentro, você poupa, você acaba supinando o pé para evitar o contato daquele dedo com o chão, ou com o sapato, ou com o solo. E isso causa dor no tornozelo, pode causar dor num tendão que chama tibial posterior, que é muito comum ter uma tendinossinovite por esse andar vicioso que a gente fala, essa deformidade viciosa, antálgica, quer dizer, antiálgica, antidor. Pode doer a perna, tem pessoa que reclama de dor no joelho. Então, não tem nada de errado com a tua pergunta, é absolutamente pertinente. E isso ocorre, de fato. Agora, voltando naquele assunto, doutor, de uso exagerado de sapatos que tem aquele tecido muito apertado, com um bico muito fino. Além da joanete, a gente pode desenvolver outros problemas também nos pés, nas pernas? Dá para a gente fazer uma lista de outros problemas? O mais comum, que é o mais comum até que o hálux valgo, a mulher que usa muito salto, Lívia, ela encurta o tendão de Aquiles ou o tendão calcâneo, aquele de trás do pé, vocês sabem qual é, o tendão de Aquiles, né? E esse encurtamento é muito comum em mulheres que usam sistematicamente salto alto. Aí ela chega de noite, passou 15 horas de salto alto, ela tira e fica descalça em casa. O tendão está curto, ele encurta
E aí a pessoa vai ter dor na perna e até na lombar. Você pode ter um encurtamento da parte de trás da coxa, que chama isquiotibiais, e isso é uma causa de lombalgia, de dor nas costas, muito comum. Outro problema comum com o uso de salto alto e bico fino são os dedos menores, que a gente chama os dedos do lado do dedão, do halo, que chamam dedos menores. Eles podem sofrer uma deformidade muito comum que chama dedo em garra, ou o dedo encolhe, né? Fica com uma calosidade dorsal dolorosa, muito dolorosa, né? Tem também outros tipos de deformidades que dói a ponta do dedo. Então, tem vários tipos de lesões que acompanham ou não o hálux valgus. Pode ocorrer acompanhando o hálux valgus ou somente as lesões dos dedos menores. Tem um calo no quinto dedo, às vezes não tem joanete de sastre, mas tem um calo na dobra do quinto dedo, do dedinho, do pé, que chama calo duro, extremamente dolorido, incapacitante. E às vezes é cirúrgico também. E também é por causa desse tipo de calçado, muitas vezes. Doutor, e qual que é a orientação no caso de mulheres que ficam horas e horas em cima de sapatos assim, como a gente está falando, salto muito alto, apertados, bico fino? Quando chega em casa, qual que é a orientação para tentar suavizar todo o dano que já foi causado? Então, bom, milagrinho não tem, né? Porque infelizmente. Infelizmente. Todo mundo, viu, Lívia? Não é só você. Todo paciente, inclusive nós, médicos, a gente sempre quer um milagrinho, uma coisa que resolve tudo muito facilmente. Raramente a medicina é assim, a ortopedia muito menos. Então, o que a gente pode fazer? Primeiro, não usa só salto alto, se for possível. Se não for possível, varia a altura do salto. Em vez de você usar aquele sempre o maior que você tem sempre, usa um pouco menor. Segundo, faça exercício físico regular. Por exemplo, alongamento é importantíssimo você fazer quando você usa muito o sapato. Você tem que fazer alongamento sistematicamente com o salto alto, que pode ser de várias maneiras: pôr a mão no chão, pegar uma faixa, puxar o pé. Tem vários tipos simples, você pode fazer em casa. Reforço do abdômen, que ajuda para você não ter lombalgia depois de usar um salto alto, manter-se com o abdômen firme, reto, porque quem segura a víscera é o reto abdominal, é músculo, não tem nada que segura a víscera, que ela é elástica. Se você deixar, a barriga vai embora, e isso leva a coluna junto, a coluna fica com hiperlordose, dói. Então, você põe salto, aumenta a hiperlordose. Se você tiver uma boa coluna, com bom alongamento, um abdômen firme, você vai ter menos dor, com certeza. E quando tirar o salto, não tira tudo de uma vez. Por exemplo, você usou um mês de salto, não passa no dia seguinte já para uma rasteirinha. Vai baixando o salto devagar, você não vai ter dor. O senhor falou de rasteirinha e eu lembrei de outra dúvida, muito comum também, doutor. Do mesmo jeito que o salto muito alto faz mal, já ouvi dizer, o senhor vai tirar minha dúvida, que quando não há salto nenhum no calçado também é prejudicial, é verdade? É sim. Na verdade, não é que é prejudicial, mas você veja bem, quando você põe um sapato tipo uma rasteirinha, você está andando descalço. Praticamente você está pisando no chão, não há uma distribuição da energia cinética entre o solo e o seu pé. O pé está totalmente em contato com o solo. Não há uma distribuição. Quando você usa, por exemplo, um sapato de sola grossa, vocês falam tipo Anabela, mesmo que ele seja um pouquinho mais alto atrás que na frente, mais grosso por inteiro, esse é um sapato extremamente confortável, porque a energia cinética dissipa pelo pé de maneira uniforme, sem sobrecarregar. Quando você está pisando descalço ou com rasteirinha, que é praticamente a mesma coisa, você está sobrecarregando a cabeça dos metatarsos, o calcâneo. Então, se você tiver, por exemplo, um pé cavo ou um pé plano, você vai sentir realmente mais dor do que se você tiver calçado.
E se você tiver um pé normal, você pode até andar muito bem descalço por algum tempo, mas vai haver também uma sobrecarga do pé com o tempo. Doutor, um pouquinho mais cedo o senhor falou da joanete infantil. A gente tem um tempinho para falar um pouquinho sobre essa questão que, pelo menos a mim, despertou muita curiosidade. Tem criança que nasce com esse problema? Tem. É uma questão de predisposição, uma questão genética ou tem outros fatores envolvidos? É uma má formação do pé multifatorial. A criança já nasce com desvio do hálux. A gente acha que é posicional, que é por posição intraútero do pezinho, que fica apoiado e desvia o dedo. Não há uma transmissão genética, a gente não vê isso várias vezes. Às vezes a mãe tem 3, 4 filhos, tem uma só, um menino ou menina, pode ser nos dois. E esse hálux valgo, vamos dizer, congênito, ele não é comum, é uma deformidade relativamente rara e muitas vezes necessita tratamento, às vezes corrige só com órtese, com aparelhos de correção e às vezes exige algum tratamento cirúrgico ou uma complementação do tratamento cirúrgico. Mas por ser uma criança, em formação, é mais simples esse tratamento então, nesses casos? Costuma ser? Olha, eles normalmente evoluem bem quando tratados a tempo, eles evoluem bem e não causa problema nenhum na criança, vai bem. A maioria evolui bem. Doutor, voltando a falar dos adultos, né, que é o problema mais comum, que aparece com mais frequência, o senhor estava explicando sobre a cirurgia, que nos casos da joanete juvenil e quando ela aparece mais adiante ou se desenvolve mais adiante, os casos de cirurgia costumam terminar muito bem, né? Costuma haver muito sucesso nesses processos cirúrgicos. Qual é o tempo de recuperação dessa paciente para que ela possa voltar à vida normal, praticar atividade física? Ela pode voltar a colocar um salto alto ou depois da cirurgia não é recomendável? A gente opera a paciente para ela ter a vida mais normal possível. A única coisa que realmente a gente percebe que perde um pouco de performance é aquelas pacientes que correm, digamos assim, de maneira não profissional, mas competitiva, é a palavra certa. Essa vai perder um pouco de performance, porque quando você opera o hálux valgo, você diminui um pouco a mobilidade do hálux, o ângulo de excursão dele com o metatarso diminui um pouquinho, há uma certa rigidez que não é perceptível na vida civil, vamos dizer assim, né, para calçar, para andar, mas numa corrida onde exige uma arrancada, uma subida forte ou até na descida, você pode perder um pouco de performance. Então, para corredoras, eu prefiro falar, olha, corre tudo que você quiser e depois a gente opera. E tem umas que não, que falam que pode operar. E muitas falam, olha, se eu falou que eu ia perder performance, não perdi nada, estou ótima, não tenho nada. Mas pode acontecer. Então, realmente, a cirurgia, a maioria das cirurgias hoje, ortopédicas, elas têm um resultado excelente quando bem indicado, quando o material é adequado e quando o cirurgião é habilitado a fazê-la. Mas cirurgia não é brincadeira. Então, a indicação cirúrgica de joanete é por dor, por deformidade, por dificuldade de calçar e por atrapalhar sua vida normal, a sua profissão, o que você precisa fazer com aquele pé. Essa é a indicação. Não é, a gente não sai por aí operando hálux valgo de todo mundo à toa. Doutor, é possível fazer esse tipo de procedimento pelo SUS? Sim, é possível, sim. O Hospital do Mandaqui é um hospital do governo do estado de São Paulo, onde nós operamos muitos hálux valgo e muitas deformidades pelo SUS. Eu até gostei muito da sua pergunta, porque cada vez nós temos menos lugares nos hospitais públicos para esse tipo de cirurgia. Então, os pronto-socorros são lotados de trauma. Não que os traumas não sejam importantes e urgentes, são, lógico. Você precisa operar uma fratura de fêmur, você precisa operar uma fratura de coluna, uma fratura de tornozelo, mas a população tem outras necessidades. Um hálux valgo pode ser extremamente incapacitante para uma pessoa, atrapalhar sua vida financeira, seu trabalho, sem atrapalhar o seu lazer.
Então, a gente precisa ter nos hospitais públicos essa possibilidade. Nós temos muita dificuldade, porque o material é escasso, é difícil, a fila é enorme, mas nós operamos semanalmente não só hálux valgo, operamos joanete de Sastre, operamos hálux rígido, que é uma outra deformidade muito dolorosa do dedão, que é a artrose do dedo, nós operamos pé cavo, nós operamos pé plano, nós operamos escafoide acessório, tem inúmeras patologias do pé que não são traumas, não são fraturas e que necessitam sim. O Hospital do Mandaqui, por exemplo, tem há 36 anos comigo no comando um ambulatório especializado em doença do pé. É um ambulatório de pé, onde nós atendemos todas as deformidades de pé, inclusive pé torto congênito. O que a gente pode fazer, a gente faz, entendeu? A gente só não faz o que realmente não dá para a gente fazer. O ambulatório é cheio e, por exemplo, nós temos cirurgia para fazer até no mês de, sei lá, outubro, já tem a agenda cheia de cirurgia. Doutora, pelo SUS. Sim, que bom. Doutora, a gente está nos últimos minutinhos dessa entrevista. Para a gente fechar, eu queria que o senhor reforçasse a prevenção. O senhor falou muito durante a entrevista sobre isso, mas queria que o senhor reforçasse e a importância de sempre buscar alternativas mais confortáveis, calçados que são bonitos, mas também oferecem um certo conforto e menos risco para a paciente também. Sim, hoje tem vários, viu, Lívia? Hoje tem sapatos, sandálias, eu, pelo menos, no meu gosto, mulher tem um gosto diferente às vezes, né? Pro meu gosto, eu vejo sapatos, sandálias, tipo Anabela, de sola mais grossa, com a caixa, que é a parte anterior do sapato mais larga, muito bonitos, sapatos e sandálias, né? Tênis, sapatênis. Tem muito mais opção do que tinha no passado. Eu vejo as moças usarem, entendeu? Eu não vejo, pelo contrário, eu vejo até menos uso do que anteriormente, de salto muito alto e bico muito fino, hoje, do que era antigamente. Então, assim, a prevenção não é proibido usarem. Vai num jantar, vai num casamento, vai sei lá, uma advogada, não é? Que vai ao fórum, precisa usar, use. Mas não só use, seja razoável. O dia que você puder, coloque um sapato mais confortável. A regra é o equilíbrio, como tudo na vida. Doutor, obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. E o Jovem Pan Saúde fica por aqui e, mais uma vez, agradeço a sua companhia de sempre. Espero que tenha gostado do programa de hoje. E se você tiver alguma dúvida, sugestão de tema, é só enviar um e-mail para a gente. saude@jovempan.com.br. Para rever essa e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Um grande abraço para você e até a próxima. Jovem Pan Saúde.